Marçal afirmou em coletiva no hospital nessa segunda que vai pedir a cassação da candidatura de Datena. Vamos assistir também. Cara, no meu nível, o que ele não faz com a mulher? A culpa sempre é de quem é agredido aqui no país. Quero dar os parabéns para a maior parte da imprensa que está passando o pano. O descontrole emocional é dele. Ele começou o debate ontem, lá, antes de entrar no debate, falando que tinha vontade de me bater, ou seja, imagina um pouco. Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário aqui. Aonde que eu estaria se eu tivesse dado uma cadeirada nele? Eu ia estar encarcerado agora, né? Aonde que o filho da senhora, que é de periferia, se tivesse batido uma cadeira em alguém, aonde que ele estaria agora? O Datena saiu impune, eu vou sair daqui pro IML, fazer o exame de corpo de delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele, nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. Então, eu fiquei refletindo ontem. Um cara que cometeu um assédio sexual, deve ter gastado alguns milhões pelo silêncio dessa mulher, vocês passam o pano. Tá horrível assistir alguns jornalistas defendendo o Silvio lá por assédio sexual também, e o governo federal sabe há meses sobre esse assédio e nada faz. Aqui, como você sabe, não tem nada disso, né? A agressão é considerada absolutamente ilegítima, injustificável. Silvio Almeida aqui foi criticado e até recebemos o Paulo Marçal na sexta-feira para uma sabatina, como várias que fizemos com o Ricardo Nunes, com a Tabata Amaral. Nessa quarta haverá com a Marina Helena do Partido Novo. A sabatina com o Paulo Marçal está disponível no nosso canal de YouTube de O Antagonista, onde atingiu mais de 500 mil visualizações. Quem quiser pode ver lá. Então aqui a gente trata os fatos como eleição, evidentemente apontando as nuances, porque não é porque um agrediu que o outro não cometeu uma baixaria. Agora, que a baixaria justifique a agressão, não. Então, se há profissionais de comunicação em TV e rádio dizendo algo nessa linha, mereceu, etc., bom, aí eles que respondam por si e tornam eventualmente legítima essa crítica. Também nessa segunda-feira, o Datena afirmou em nota que errou, mas de forma alguma se arrepende. Abro aspas. Não defendo o uso da violência para resolver um conflito, essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida, até o dia de ontem, porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves e absolutamente falsas, usando linguagem de marginais, algo que lhe é tão peculiar, feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido em decorrência do mesmo episódio, agora novamente imputado a mim de forma vil pelo meu adversário. Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia sinceramente que o episódio não tivesse ocorrido, mas fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto. Resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário. Fecho aspas. Eu já vi gente fazer isso, né? Assumir um erro, mas não se dizer arrependido. E a gente precisa lembrar, Graham, que se você é acusado injustamente de um crime, no caso, um assédio sexual pelo qual você não foi condenado, é dito que você comprou o silêncio da alegada vítima, pagando milhões de reais, se associa ali a um verso sobre estuprador, se fala, se insinua que você é o Jack, etc., você pode processar essa pessoa por calúnia. Você pode processar essa pessoa por calúnia, além de descrever, eventualmente ali ao vivo, o método de provocação que ela está usando. Agora, se você escolhe agredir essa pessoa, aí ela pode processar você por lesão corporal, que está entre as possibilidades aí no horizonte do Marçal. Se chegou a aventar isso mais cedo, aí vamos ver o que eles realmente vão fazer, porque por enquanto está na palavra. Vai pedir a cassação ou vai processar, isso a gente vai ter que ver aí nos próximos dias. Então me parece, Graham, que há maneiras limpas, inteligentes e eventualmente até lucrativas, com indenizações, de sair em defesa da honra. E há maneiras sujas, burras e contraproducentes também. E, na minha avaliação, o Datena escolheu essa segunda opção. Não tenho a menor dúvida, Felipe. Da primeira vez eu falei em termos genéricos, né, aquilo que pode acontecer
com o eleitorado. Duas maneiras diferentes do eleitorado interpretar essa história. Do meu ponto de vista, é preciso traçar uma linha no chão. Né? Quando você está falando de política, quando você está falando de um debate na televisão, você passar das palavras para os atos é romper uma barreira que não pode ser rompida. Quando o Datena diz que faria de novo, ele mostra que realmente, apesar de viver da língua, da palavra, ele, enfim, está disposto a partir para a ignorância. E daí, nesse caso, eu concordo com o Pablo Marçal. Como confiar em um prefeito que mostra esse tipo de disposição para partir para a ignorância? Como pôr nas mãos de alguém com este tipo de disposição uma guarda metropolitana? Onde vai levar o ódio ou a raiva do Datena? Se torna, do meu ponto de vista, se torna muito difícil dar poder. Dar o monopólio da violência, como se diz, né? Em teoria política, o Estado tem o monopólio da violência. Como é que você dá o monopólio da violência para alguém que não consegue nem encarar um debate? Eu não estou dizendo que o Marçal é uma vítima coitadinha. Eu estou dizendo que precisa haver uma fronteira entre a agressão verbal e a agressão física. E você poderia ter reagido à agressão verbal fazendo aquilo que o Felipe estava dizendo, processa, né? Pede $1 milhão na justiça, mas não dá uma cadeirada dessa maneira deprimente, né? Exatamente. Não há qualquer tipo de justificativa para aquilo que ele fez. Estava em público, é candidato a prefeito, estava tudo sendo filmado, ele poderia documentar isso, poderia abrir um processo. Existe o caminho constitucional, legal. Agora, usou a lei da rua, né? A lei entre aspas, evidentemente, esse lado mais aloprado, mais troglodita, que tem reverberação em segmentos da sociedade, e a gente vê pelos comentários nas redes sociais. Tem gente que fala, não, se fosse a minha honra, eu teria feito mesmo, etc. e tal. Agora a gente não pode legitimar isso. E qualquer pessoa com responsabilidade, com o mínimo de consequência, que tenha um microfone, não pode fazer isso, exercer essa má influência sobre uma sociedade que já está polarizada e com esses rompantes aí de afetação, de virilidade, etc. E, concordando com o Graeb, quem assume um poder e concentra poder e tem algum tipo de poder militar ou de guarda que seja na sua mão, guarda armada, essas pessoas elas têm que dar demonstrações públicas de que elas não reagem com o fígado. Quem tem poder de mando sobre tropas armadas, quaisquer que sejam, não pode ter essa conduta de reagir com o fígado, porque isso aí é um sinal para algo que pode ser muito pior quando tiver mais poder e mais armas na mão. Lembra quando Donald Trump foi candidato pela primeira vez em 2016 nos Estados Unidos? E algo que se dizia muito, e até foi curioso que com a candidatura do Joe Biden, nas condições em que ele se apresentou, foi repetido com uma certa vingança pelos republicanos, se dizia que como uma figura assim, tão aloprada, tão histriônica, tão isso, tão aquilo, vai ter o poder nuclear dos Estados Unidos na mão, vai ter o código, né, a pastinha que o presidente americano recebe. Aliás, outro dia estava vendo um filme sobre atentado à Casa Branca e tal, aí tem umas trocas, né, do presidente, porque um é dado como morto, etc. Aí aparece o pessoal militar entregando a pastinha, né, com os códigos nucleares, etc., que a pessoa fica na mão. Então, assim, esse é um tema do debate público, né? A personalidade é importante porque você vê, pelos sinais que essa pessoa dá na sua conduta pública, se ela é capaz de não agir com o fígado no momento em que vai precisar ser sensata, vai precisar ser ponderada, vai precisar medir a consequência, porque as consequências podem ser drásticas, podem ser de massa e irreversíveis, quando se autoriza um bombardeio, etc. Exato.
Você precisa avaliar um político pelas suas propostas, pelas suas ideias, mas você também olha para a pessoa dele. E se ele demonstra esse grau né, se ele se mostra tão pronto a ceder às provocações, é um sinal de alerta aí, né? Na nota que soltou, José Luiz da Atena também afirmou que vai manter sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Em outro momento, durante coletiva de imprensa, o apresentador disse que antes da cadeirada, Marçal lhe pediu desculpa em mensagens pelos embates que tiveram ao longo da campanha. Vamos assistir também. Olha, anteontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Disse que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta que, na realidade, ele respeitasse democraticamente o nível desses debates. E Pablo Marçal teria dito o seguinte, segundo registros encaminhados por da Atena ao G1, abre aspas. Oi, da Atena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Fecho aspas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que da Atena errou, mas pontuou que as acusações de Marçal contra o apresentador foram absurdas. Vamos assistir. Pessoal, terminou agora aí o debate da cultura. Que noite triste, que noite terrível. Mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal. Um irresponsável, que em todos os momentos, todos os debates, ia provocando, criando provocações para todos, que até pegou o da Atena, ali abalado emocionalmente, que perdeu a sogra, com provocação tão terrível. Não que justifique o que o da Atena fez, está errado. Mas ele provocou de uma forma absurda. Se não sou eu ali para segurar o da Atena, seria pior. Agora, pensa aqui comigo. Um moleque desse, um irresponsável, que fala palavras promíscuas, não tem a mínima condição de ser prefeito de São Paulo. Hoje, foi muito triste para todo mundo. Triste para a democracia, triste para quem estava assistindo, triste para todos dessa cidade. Mas fica uma lição de ver quem, de forma nenhuma, pode estar à frente da maior cidade da América Latina. Uma pessoa irresponsável. Eu estava ali. Assustador o comportamento desse cara. Assustador. Nós vamos livrar São Paulo disso. Boa noite. Fica para reflexão. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, afirmou que da Atena errou ao dar uma cadeirada em Marçal, mas afirmou que o apresentador foi brutalmente atacado pelo candidato do PRTB. Vamos acompanhar. Eu não sei se todo mundo que está acompanhando agora nas redes já viu, já deve ter visto que a repercussão deve ficar grande, o episódio de troca de agressões que teve. É importante aqui a gente pontuar algumas coisas. Desde o começo dessa eleição, né, nós temos tido um nível muito baixo dos debates. E isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal, de inventar mentira, de provocar, de atacar, de promover baixaria em todos os debates. Fez isso novamente hoje, né, fora do microfone, atacando o da Atena de maneira brutal. O da Atena se descontrolou, reagiu de um jeito que não deveria ter reagido, né?
porque aí o próprio Marçal tenta depois capitalizar com a situação, mas, enfim, lógico, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu, mas a gente viu um baixo nível que o Marçal tem adotado ao longo de toda a campanha, baixo nível do próprio Ricardo Nunes, né? Impressionante, quem viu o debate deve ter visto o nível de ataque mentiroso, rebaixado, não consegue reconhecer um erro, arrogância, né? Não consegue admitir os problemas que tem o governo que ele teve aqui em São Paulo. Enfim, nós temos outro debate previsto para terça-feira. O que eu propus ali, falando com a imprensa toda, e quero comunicar para vocês, é se construir um mínimo de um pacto de bom nível nessa eleição. Tabata Amaral, candidata do PSB, afirmou que é preciso colocar um limite para os candidatos. Vamos assistir. Eu tenho dificuldade de entender qual é o próximo entendimento. É não ter objeto pontiagudo? É a gente não conseguir acessar um outro? Eu acho que a gente tem que colocar um limite. O limite não vai ser com regras mais rígidas. Porque, gente, se a pessoa não consegue se portar ao lado de um adversário, essa pessoa não deveria nem ser considerada para ser prefeito de São Paulo. Havia feito um sorteio, teve que se desfazer porque o Boulos não queria ficar do lado do Marçal. Eu acho ridículo. Um homem feito agir igual um menino pequeno e falar: não quero ficar porque eu não gosto dele. E alinhado ao bolsonarismo, o pastor Silas Malafaia disse repudiar a agressão a Marçal, mas criticou o comportamento do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Malafaia afirmou em suas redes sociais que Marçal é um provocador desqualificado que tenta sabotar o estado emocional das pessoas para produzir fatos para ele se tornar vítima. E acrescentou, aspas, Pablo Marçal atinge a honra de Datena, toma cadeirada, sai andando e pede ambulância. Vem aí mais uma armação de vitimização. Fecho aspas. Marina Helena, candidata do Partido Novo, escreveu em suas redes, aspas, imaginem se um candidato de direita tivesse dado uma cadeirada em alguém da esquerda. Já estaria preso com os bens bloqueados e a candidatura anulada. Mas como o Datena é de esquerda e o Pablo bate na imprensa, tudo fica por isso mesmo. Fecho aspas. Ela escreveu na legenda, aspas de novo, não dá para comparar agressão verbal à agressão física. Desejo uma rápida e plena recuperação ao candidato Pablo Marçal. Fecho aspas. Grebe, sem querer te jogar na fogueira, mas você vê ideologia nos posicionamentos do Datena? Você o associa à esquerda, como fez a Marina Helena? De forma nenhuma. Não acho que ele seja um candidato de esquerda. Essas palavras estão tão desgastadas, né? Não tem a ver com esquerda e direita essa discussão. Tem a ver, sim, aí sim, na segunda parte da discussão. Qual é o limite entre a fala e o ato? Né? Essa é uma discussão importante no Brasil de hoje, porque muitas das coisas que a gente tem visto acontecer sobre liberdade de expressão partem do princípio de que a agressão verbal tem o mesmo peso, o mesmo valor e deve ser tratada do mesmo jeito que a agressão física. Eu não acho que você pode apagar essa diferença. Né? Eu não acho que a agressão física, a lesão corporal, deva ser tratada do mesmo jeito que uma fala dura, mesmo perversa. Senão, não tem mais liberdade de expressão mesmo. Senão você você entra por um caminho muito ruim, né? Então, eu não misturaria isso com esquerda e direita. Não... Agora, eu concordo, tem uma questão aí. Lesão corporal deveria estar sendo investigada pela polícia. Porque lesão corporal é crime mesmo. Não é crime de ação privada, como calúnia ou injúria. Não é a pessoa que se sentiu ofendida que tem que ir lá pedir uma investigação. Não, é coisa física mesmo, tá? Ele foi lá, fez exame de corpo de delito. Tem que haver essa investigação, tem que partir do Estado, tem que partir da polícia. Aliás, falando a respeito disso, porque eu disse de uma forma muito simplificada, genérica, que quem é alvo de lesão corporal pode processar, etc. Na verdade, o encaminhamento se deu da seguinte forma. O advogado do Pablo Marçal fez um boletim de ocorrência contra o Datena por lesão corporal e injúria. E aí ele foi orientado de que no prazo de 6 meses o Pablo Marçal pode apresentar uma representação criminal para que a investigação seja aberta. O advogado, assim orientado, acabou realizando essa representação criminal nessa mesma segunda-feira, no 15º Distrito
policial. Pelo que eu entendi, foi a própria defesa que, orientada, acabou fazendo isso, e então a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal e injúria, enfim, nesse episódio que a gente está descrevendo, e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já confirmou que o caso foi registrado no 78º, Distrito Policial, Distrito Policial 78 dos Jardins, bairro aqui perto da Avenida Paulista, de tudo isso depois dessa agressão que a gente viu, de toda essa confusão decorrente do episódio. Então, vai haver aí uma investigação, vamos ver se vai dar em alguma coisa. Diga, Greg. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que tem que investigar. Passou do limite. O Datena passou do limite. Não dá para ser condescendente com agressão física, ainda mais neste contexto de disputa política no meio de um debate. Por mais que o Marçal seja um provocador, por mais que seja lastimável a maneira como ele vê a política. Aliás, você vê na mensagem que ele mandou pro Datena. Tinha a impressão que nós somos animais e que as pessoas querem agressão. Só que ele incentiva as pessoas a quererem mais agressão, ao invés de tentar elevar o nível da coisa.